Angra em Revista, no Rádio Clube de Angra, quinzenalmente aos sábados. Olá, muito boa tarde, seja bem-vindo ao programa Angra em Revista, o primeiro do ano 2023, e comigo está o Presidente da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo, Dr. Almo Menezes. Antes de mais, um bom ano para si, em nome de toda a equipa do Rádio Clube de Angra. Presidente, passamos pelo Natal e o Ano Novo, num ano que é marcado pela inflação e pela crise inflacionista. Como é que correu este ano, o Natal e a passagem de ano pelo Conselho? O reporte que nós temos é que as coisas correram manifestamente bem, a cidade esteve animada, as coisas estiveram, do ponto de vista das vendas, também a correr bem, e no comércio tradicional. Claro que este período de Natal não foi tão bom como do ano passado, porque o tempo também não colaborou. Nós tivemos um conjunto de cancelamentos de espetáculos e de atividades, porque alguns alertas amarelos e laranjas pelo caminho. Tivemos, enfim, um período conturbado do ponto de vista do tempo, mas as coisas correram manifestamente bem, e os objetivos que da parte do município e da Câmara de Comércio, que é a nossa parceira neste processo, se tinham estabelecido, creio que foram todos completamente atingidos. Portanto, foi mesmo assim, apesar do tempo, em alguns dias sentiu-se o calor no centro da cidade. Sim, e mesmo com o mau tempo, as pessoas foram às compras e a cidade funcionou, e isso é que era o importante. Presidente, continuando a falar de festas, vem aí o Carnaval, estamos a pouquíssimo tempo do Carnaval. No que toca a apoios, a Câmara vai manter as suas linhas também que vem trazendo de trás? Sim, nós o único apoio que tradicionalmente temos no Carnaval é o dinheiro que é cobrado, o dinheiro dos bilhetes do Teatro Angrense é dividido por quem lá vai, ou seja, é dividido pelos grupos que lá atuam, e portanto nós vamos manter isso, e portanto toda a receita que for ali cobrada vai ser distribuída por quem lá atuar. Estamos a falar numa altura em que o índice de transmissibilidade, por exemplo, da Covid-19 é mais elevado nos Açores e na Madeira do que no continente. Neste momento não se sente grande preocupação nesse aspecto no Carnaval, mas pode acontecer, chegar à altura e termos de ter algumas precauções? Não, eu creio que nesta altura também o número, a percentagem da nossa população que está devidamente vacinada é já de tal maneira elevada que os riscos são muito modestos. Obviamente que o risco não é nulo, e também tem que ficar sempre aquele aviso: quem não se vacinou ou quem tem qualquer problema de foro imunitário deve ou evita ir para salas cheias de gente, ou então toma as devidas precauções, e nesta altura nós todos estamos super treinados nisso, e portanto toda a gente sabe como é que se usa uma máscara, toda a gente sabe quais são os comportamentos que se devem evitar, mas obviamente que isso só se aplica àqueles que tenham um problema qualquer de saúde subjacente que possa aumentar a vulnerabilidade. Creio que para o resto da população, com a excelente taxa de vacinação que nós nesta altura temos, podemos nos considerar como seguros. E aproveitar de certeza os bailinhos e as danças de Carnaval, claro. Presidente, já foi apresentado também o cartaz das Sanjoaninas 2023, Angra, a Fénix Vigorosa do Atlântico, algo que conta aqui um pouco da história e que vai ao encontro dos 40 anos da distinção de Angra como cidade de património mundial. E perguntava-lhe, relacionando isto também com o momento atual que vivemos, é aqui o potenciar e fazer as pessoas acreditar que realmente não só uma cidade se erga, mas as pessoas também. A nossa cidade tem essa característica, que é de ser capaz de ser resiliente e nos momentos de crise encontrar a força suficiente para regressar. Foi isso que aconteceu há 40 anos atrás, quando a cidade foi classificada em 1983, estávamos a 3 anos apenas do sismo de 80, que tinha destruído a maior parte dos nossos edifícios, e a verdade é que mesmo nessa altura Angra já estava a reerguer-se e já tinha condições para entrar na lista de património mundial. E depois já também uma longa linha ligada com a Fénix. Aliás, uma das obras mais interessantes sobre a história da nossa cidade chama-se exatamente Fénix Angrense. Foi escrita pelo padre Manuel Luís Maldonado há 300 anos atrás, em que também usava exatamente essa mesma figura, a Fénix como aquele pássaro que, quando está velho e doente, arde, mas renasce das cinzas, novo e cheio de vida, exatamente para dizer que a cidade de Angra, apesar de todas as tragédias que tinham acontecido no período da ocupação espanhola, depois da restauração foi capaz de renascer vigorosa, e é exatamente essa mesma imagem que nós estamos a usar para referir o sismo e para essa via também marcar os 40 anos do património mundial.
Presidente, é a mensagem também que se pode deixar às pessoas, aos angrenses e até aos terceirenses, de Sim, que, por mais difícil que seja o momento que atravessamos... E o momento, é preciso ver sempre as coisas em perspectiva, mesmo as questões da inflação. A verdade é que a inflação no ano passado acabou em torno dos 5%. Aqueles que são assim jovens da minha idade viveram anos em que a inflação andou por 6, 7, 8, 10 vezes esse valor, e a verdade é que cá estamos e a nossa vida continuou. Por isso também não vale a pena nós estarmos a sobrevalorizar esses aspectos. O que é preciso mesmo é, nesta altura, seguir aquilo que também a própria Comissão Europeia tem vindo a defender, que é aproveitar este momento também para subir os ordenados. Presidente. Nós estamos numa altura em que temos que convergir para a média europeia. E o convergir para a média europeia necessariamente passa por alguma inflação, porque os nossos preços são mais baixos, eles têm que subir, mas a verdade é que não pode haver apenas subida do lado dos preços, também tem que haver subida do lado dos rendimentos, e portanto eu creio que nesta altura o grande desafio não é chorarmos sobre a inflação, mas sim trabalharmos para uma repartição justa dos recursos e remunerar melhor quem trabalha. Presidente, relacionando aqui os 40 anos de elevação de distinção da cidade de Angra como património mundial, há quem publicamente diga que o Presidente utiliza demasiado botão na cidade de Angra. Isto, sim, aliás, e acusam inclusive de colocar em causa esta distinção. Isso é um disparate gigantesco e vem sempre do mesmo setor, vem do setor dos ultraconservadores, daqueles que julgam que são de esquerda, mas no fim de contas são a coisa mais conservadora e mais atávica que existe. E esta história de dizer que eu sou o presidente que usa mais botão, pois é verdade, não há outro presidente. Se houvesse outro presidente em Angra, se calhar usava mais botão do que eu, mas não sei. Como nesta altura sou o único presidente de Câmara que está aqui, necessariamente tenho que ter essa distinção. Agora, uma coisa é certa, ser património mundial e ser património, seja o que for, implica manter vivas as coisas e, mais do que isso, da mesma maneira como os nossos antepassados há 100, 200, 300, 500 anos deixaram património, é também bom que a nossa geração deixe património. Daqui por 300, 400, 500 anos, enfim, se não acontecer nenhuma tragédia pelo meio que corte esta linha, quem nessa altura viver certamente apreciará o património do século XXI. E é essa a luta que nós temos que manter. Obviamente que isso tem que ser feito de forma adequada, ou seja, não pôr a construção do novo, não pode pôr em causa o que já existe, mas é preciso continuar a construir. E depois, e esta é a parte que eu me orgulho, e é bom que essas pessoas também olhem para isso, nesta altura nós estamos a fazer um dos maiores investimentos em património que há memória nesta terra. Quem passar ali nos semáforos da Guarita, olhe para dentro e verá uma igreja que é como a Fênix renascida, estava ali há 40 anos caída e já está com o seu aspecto. Quem passar no Livramento vai ver com certeza uma igreja que estava caída há 40 anos e que começa a ser reerguida. Quem passar aqui nas muralhas do castelo vai ver um trabalho enorme que está a ser feito, é um trabalho discreto que não se vê assim muito, que está a ser feito de limpeza das muralhas, de manutenção. Dentro do Monte Brasil, o caminho está a ser arranjado de forma a valorizar aquele património. A Igreja do Castelo tem a sua intervenção a começar exatamente para valorizar esse património. As nossas calçadas, que estavam num estado lamentável, começam a dar alguns sinais de se ir endireitando, embora devagarinho, mas lá vão andando. E, portanto, eu podia desfiar por aqui abaixo uma lista imensa de coisas. E depois, a esses senhores dos ultraconservadores, o que aconselho é que abram os olhos, vejam o mundo e aprendam qualquer coisa, porque a vida tem que dar algumas lições, particularmente a quem as não quer ver. Presidente, a Angra tem-se reerguido das cinzas, e no que toca a estes últimos 40 anos, onde existiram muitos edifícios que demoraram a ser reconstruídos, a verdade é essa, também por certamente falta de verbas e outros motivos, já são poucos aqueles que, pelo menos aqueles grandes edifícios que faltam. Infelizmente ainda temos alguns, e este é um processo que deveria ter andado mais depressa. Não é apenas a questão da falta de verbas, às vezes é também a falta de uma visão sobre o património. Porque de vez em quando, e aliás o que falávamos, brincava há bocadinho com esta questão do Bloco de Esquerda, mas a verdade é que durante muito tempo houve aqui um olhar para o património quase de natureza arqueológica, ou seja,
o património é isto, deixa cair porque é isto e não se toca porque é património. Ora, isso é uma visão profundamente errada e leva à degradação do património. Angra não é o Foro Romano, nem outra ruína qualquer. Angra é uma cidade com gente dentro e por isso havia que mudar de rumo e de investir na reconstrução dos edifícios que ainda estão em ruínas. O património, para ser bem mantido, implica exatamente isso, recuperar os edifícios, dar nova vida, manter a cidade viva e atuante, porque assim é que ela se preserva para o futuro. Angra não é um campo de ruínas, nem pode ser um campo de ruínas. E é com esse entendimento que se tem vindo a fazer estes investimentos. Contudo, ainda falta fazer muito. Mesmo no caso, eu falava há bocadinho da Igreja das Conceições, a Igreja do Convento de Nossa Senhora da Conceição, o antigo hospital. A verdade é que a igreja está quase pronta, mas falta o claustro e falta o antigo edifício conventual, que é um imenso campo de ruínas que não pode continuar assim, porque é uma verdadeira mancha no nosso património. A mesma coisa há que fazer também no caso do Convento de Santo António dos Capuchos, que é mais conhecido pelo Livramento, em que a igreja nesta altura está a ser reconstruída, mas ainda falta o claustro. E depois temos um conjunto de pequenos edifícios que são, cada um deles é uma mancha pequenina, mas que no conjunto são uma mancha grande, aqui por trás de Sé, aqui para esta zona. Se quem der uma volta para aquelas ruas ali dos quatro cantos, vai ver que ainda há muita casa arruinada. Portanto, há um trabalho que é preciso continuar a fazer e um investimento que tem que continuar a ser feito na revitalização da cidade. Uma cidade de património mundial não pode estar manchada com ruínas, e particularmente com ruínas em que nada acontece em nome do património. Isso é exatamente a negação do próprio conceito de património. Felizmente temos muita casa em obras. Quem der uma volta pela cidade vai ver muita obra a decorrer, são obras de privados, mas são obras que no coletivo contribuem para a valorização do nosso núcleo histórico. Veja-se, por exemplo, a esquina da Rua de São João, lá embaixo, junto ao mar, que teve também 40 anos ali com um feíssimo buraco e que nesta altura se aproxima do fim. Veja-se, por exemplo, a recuperação que está a ser feita aqui ao lado da Igreja da Sé, de um edifício que pertencia também à própria igreja, que o vendeu e que também tinha um conjunto de problemas arquitetónicos que resultaram de uma reconstrução um bocadinho apressada feita a seguir ao sismo e que nesta altura também está a ser reconstruído. Estou a falar apenas dos maiores. Veja-se as dezenas e dezenas de imóveis em ruínas que estão a ser reconstruídos. Contudo, é preciso continuar este processo e nós continuamos a ter duas grandes ruínas que precisam de um destino. Falo da questão dos celeiros e a questão do antigo hospital, que também precisa de encontrar o seu caminho. De resto, as coisas creio que estão em andamento e a verdade é que nesta última década nós praticamente reduzimos para aí em 90% as ruínas que tínhamos. E é muito bom que isso tenha acontecido e ainda bem que o botão circulou e que o botão foi utilizado. O Presidente falou também aí pelo meio das calçadas, a Ladeira São Francisco também está a ser intervencionada nesta altura. Que próximos rumos teremos no âmbito da calçada? A ideia é, uma vez terminada a Ladeira de São Francisco, irmos à Rua do Galo, que também tem grandes deformações na calçada, e o Alto das Covas. O Alto das Covas é um assunto mais complexo, porque implica uma reorganização do largo, temos estado a trabalhar nesse processo. Possivelmente algumas mudanças de trânsito também. Sim, implica uma grande mudança na forma como circula no Alto das Covas, particularmente nesta inserção aqui acima do Rádio Clube de Angra, quando se vira para lá de São Pedro, que não pode ser feita assim, porque as pessoas entram verdadeiramente em contramão de quem vem a descer, portanto é preciso dar um novo jeito àquilo e é preciso colocar ali a estátua do Corte Real, que está lá no hall de entrada da Câmara à espera para vir até cá acima. Portanto, há aqui um trabalho que espero que se faça ao longo deste ano. Presidente, o setor da habitação foi um tema debatido esta semana no Parlamento Regional, onde se falou inclusive da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo e, nomeadamente, devido à falta de casa, de oferta para quem queira arrendar ou até comprar. Como é que a Câmara tem olhado para este, digamos, problema entre aspas? Bom, mas este acaba por ser um problema que vai negar um problema. Há uns anos atrás, enfim, o mantra de muita gente era que o centro da cidade estava a ficar deserto, estava a ficar abandonado, não havia ninguém que quisesse lá viver e, portanto, a cidade estaria num apagamento. Agora estamos no lado oposto do problema. A cidade está cheia, as rendas das casas em Angra subiram para valores que são incomportáveis para a maior parte dos rendimentos de quem aqui trabalha e mesmo o próprio preço das casas atingiu valores que, enfim, eu creio que até que são pouco sustentáveis face àquilo que são os rendimentos da generalidade da nossa população. Perante esse problema,
é preciso agir e a Câmara conseguiu, felizmente, obter cerca de 93 milhões de euros do PRR, que vai fazer o seu melhor no sentido de investir na melhoria das condições habitacionais no concelho. Neste momento está em curso um trabalho grande que visa melhorar as condições das habitações que já são pertença quer da Câmara, quer das juntas de freguesia, e ainda são algumas, são cerca de 440, e vamos tentar fazer mais, construir mais algumas casas, portanto estamos nesse processo. É um processo difícil, dadas as dificuldades que existem nesta altura da construção civil, mas olha, lá vem mais botão, mas tem que ser. Presidente, outro tema no âmbito do setor da habitação, debatido esta semana no Parlamento, é o caso de Angra ter, como o Presidente disse, cerca de 93 milhões de euros no âmbito do PRR para a habitação. Ponta Delgada também tem à volta de 100 milhões e o Governo, neste caso, queixa-se que só teve 60 no âmbito do PRR para gastar em toda a região. Faz sentido este Bom, mas isso é uma pergunta que tem que ser feita ao Governo. Ou seja, Angra mexeu-se e fez o que tinha a fazer para obter os recursos necessários. Se tivesse o Governo feito o mesmo, é o que eu posso dizer. Não? Quanto a isso, aliás, é um pouco estranho que quem tem o problema se queixe dele e não o tente resolver. Aliás, quem é Governo tem com certeza mais poderes e mais recursos do que a Câmara de Angra. O Governo manifestou realmente que este valor é insuficiente para todo o parque habitacional. Presidente, no Conselho especificamente de Angra, o que mais poderia fazer para além de, neste caso, restaurar e tentar, colocar à disposição novas casas para o mercado? Bom, a questão do mercado imobiliário no Concelho, eu diria mesmo na generalidade do país, mas que aqui no caso de Angra, porque é uma cidade fortemente atrativa, está, enfim, bastante agudizada, um problema muito complexo que tem a ver com uma certa disfunção entre a oferta e a procura. Nós, se olharmos, enfim, para a cidade de Angra, se olharmos para o nosso concelho, para a nossa ilha, vamos ver que temos imensas casas fechadas e, ao mesmo tempo, temos uma imensa procura por casas. Isto porquê? Porque quem tem as casas, em muitos casos, não está disponível para as arrendar, ou porque essas casas precisam de investimento e os seus proprietários não têm os recursos para fazer o investimento, para as recuperar, para as colocar no mercado de arrendamento, mas ao mesmo tempo não estão interessados em vendê-las, ou no caso de as colocarem no mercado, colocam-nos no mercado por preços que a maior parte dos potenciais compradores não pode comprar. E, portanto, há aqui realmente uma falta de sintonia entre a procura e a oferta no mercado imobiliário, que é preocupante. Aquilo que é preciso fazer, e isso é uma questão que passa também pela Assembleia da República e pela legislação sobre o arrendamento e pela legislação sobre o IMI e sobre os impostos sobre o património, que precisa de ser revista. Nós, nesta altura e perante esta situação, precisávamos de fazer duas coisas. Por um lado, facilitar os mecanismos de arrendamento e dar mais alguma segurança aos proprietários, no sentido de os proprietários poderem arrendar sem se queixarem de alguns dos problemas que agora se queixam. E, por outro lado, precisamos de penalizar, do ponto de vista fiscal, quem tem casas que estão fechadas, de forma a, de alguma maneira, empurrar essas pessoas para as colocar no mercado. Porque, de facto, nós não temos falta de casas, no sentido literal do termo. Nós temos, falta de casas disponíveis a um preço que seja acessível a quem delas precisa. E é nesta equação que tem que haver uma intervenção, porque nas atuais circunstâncias não faz sentido termos milhares de casas fechadas e, ao mesmo tempo, termos famílias e famílias à procura de casa sem o conseguir encontrar. Presidente, certamente esse será um tema que desenvolveremos noutros programas, certamente, porque é sempre tema. Bom, mas este seria o tema que os senhores deputados deveriam ter desenvolvido em vez de falarem da Câmara de Angra. Possivelmente também. Presidente, estamos a começar um novo ano e para finalizar o nosso programa perguntava-lhe por perspectivas, desenvolvimentos, o que se espera da cidade de Angra para este ano 2023. Eu creio que aquilo que nós todos mais desejamos é a estabilidade, mantermos o nosso caminho. Nós estamos a começar este ano de 2023 com um bom orçamento, um orçamento equilibrado, sem necessidade de endividamento, sem problemas de liquidez, nem de outros quaisquer do ponto de vista financeiro. Sem aumentos de impostos. Sem aumentos de impostos, sem aumentos do preço da água e do lixo e de todas essas coisas, o que fazemos pelo 11º ano consecutivo, o que significa, na verdade,
uma redução daquilo que nós todos, enquanto cidadãos, pagámos de cerca de 2 milhões e 100 mil euros. Porque se nós atualizássemos estes valores para a inflação que decorreu entretanto, era isto que nós teríamos que pagar a mais. Portanto, na verdade, a Câmara está a dar um subsídio aos nossos munícipes neste valor. Obviamente que dividido por todos não é muito, mas mesmo assim ajuda. É bem melhor do que nós irmos buscar mais 2 milhões à carteira das pessoas. A estabilidade ajuda sempre. A estabilidade ajuda imenso e, portanto, as pessoas têm pelo menos a garantia desta estabilidade neste ano. O outro aspecto que me parece importante é que nós continuamos a fazer os investimentos que temos que fazer de forma calma e pautada, de maneira a nunca excedermos a capacidade de investimento, até porque basta olhar para o que aconteceu no município da Praia da Vitória, para não irmos mais longe, para vermos que a prudência é necessária na gestão destas coisas. Aliás, como na gestão das nossas vidas. Quem se mete em dívidas acaba sempre em grandes sarilhos. E é isso que é preciso evitar que aconteça em Angra. Neste momento, do ponto de vista dos grandes investimentos, enfim, que faziam parte das propostas eleitorais com as quais eu me candidatei, aquele que está em falta é o mercado. Mas, felizmente, nestas últimas semanas deram-se alguns passos extremamente positivos nesse sentido. Vamos a ver se conseguimos lá chegar. Presidente, foi um gosto enorme tê-lo connosco aqui nos estúdios do Rádio Clube de Angra. Para si que nos ouve, a continuação de um bom sábado e de um bom fim de semana. Angra em Revista, no Rádio Clube de Angra, quinzenalmente aos sábados.